Oi, vídeo de animação novo. Meu Deus. Hoje eu vou contar sobre minhas histórias constrangedoras, então vamos lá. A primeira história eu vou ter que dar um pouco de contexto. Eu criei esse canal aqui em 2013 e antes mesmo de eu criar esse canal, eu já tinha conhecido o meu amigo, o André, mais conhecido como 61 pra vocês. A gente virou amigo nessa época e alguns meses depois a gente decidiu se encontrar pessoalmente, porque a gente é da mesma cidade, de Fortaleza. Então a gente marcou de se encontrar no shopping e nosso ponto de referência dentro do shopping foi uma livraria, aquela amarela, a Aviaras. O único problema é que no shopping que a gente tava indo, não tinha Aviaras, não tinha. Então a gente meio que marcou de se encontrar num canto que não existia. E nessa época a gente não tinha smartphone, a gente tinha um Nokia tijolão. E eu sei, 2013 as pessoas já tinham smartphone, já tinham celular bom, mas a gente não. A gente tinha um Nokia tijolão, até rimou. Então a gente já tava dentro do shopping, só que sem ponto de referência pra se encontrar, já que não existia a Aviaras. Então o meu usou o último crédito que ele tinha no celular pra me ligar e perguntar onde eu tava. E eu não sei porque que eu fiz isso. Eu juro que eu não sei. Ele me ligou e foi essa conversa que aconteceu. Mano, onde é que tu tá, velho? Eu tô no shopping. Eu sei, mas com que roupa que tu tá? Que meus créditos estão acabando. Tô com a roupa amarela, meio verde, azulada, meio roxa, puxada pro rosa. Quê? E caiu a ligação. Caiu, porque acabou os créditos dele. Detalhe, eu só uso preto. Eu tava todo de preto. Eu só fiz aquilo por uma piada que não valeu a pena. Mas enfim, deu muito trabalho pra se encontrar depois disso. E quando a gente finalmente se encontrou, foi muito estranho. Porque eu não sabia se era ele ou não. Nunca tinha visto ele direito. E a gente se encontrou no meio do shopping. Do nada. Então eu apontei pra ele e falei bem baixinho: 61? E ele pegou e falou: Psycho! E ele veio com aqueles braços abertos pra dar um abraço em mim. O problema é que eu já tava com a mão estendida pra dar um aperto de mão nele. E na hora que ele percebeu isso, ele trocou bem rápido pra apertar minha mão. Mas daí, meus queridos, eu já tinha trocado também pra dar um abraço. Então foi bem confuso e a gente acabou que não fez nada. A gente só parou e ficou se olhando por alguns segundos que na real pareceram algumas horas. A próxima história eu vou ter que deixar as pessoas anônimas, porque pode não dar muito certo pra mim se eu contar quem é. Enfim, eu tava num canto com algumas pessoas e tinha um americano lá. E esse americano, ele não sabia português, então a gente tinha que falar inglês com ele. E esse cara aqui, que eu só vou falar que ele é velho e gordo, e ele é sinceramente a pessoa mais chata e desnecessária que eu já conheci na minha vida. Ele fez uma coisa muito desnecessária e vergonha alheia. E foi mais ou menos assim. Eu tava conversando com um cara americano. Oh, thanks. Nah, you're the man. No, I'm not gonna kiss your baby. Hey, have you ever seen this guy? Oh, this dude. He looks really dumb. Yeah, he really looks dumb. Super dumb. Seriously, I've never seen a person that looks this dumb in my entire life. Oh! Moldura. Sim, ele realmente falou moldura, pensando que é assim que fala moldura em inglês. E ele fez isso enquanto eu tava falando com o cara. Moldura. What? I really don't like that guy. I don't like him either. He looks dumb. Tá, agora essa é a última história e eu vou ter que dar um pouco mais de contexto. Vocês já conhecem o Ícaro, eu já falei bastante dele aqui, então vocês já devem ter uma ideia de quem é. A gente sempre foi muito amigo, então a gente só andava junto na escola, mesmo se a gente estivesse num grupo de amigos. Se um saía, o outro ia atrás, a gente tinha tipo uma corrente invisível prendendo um no outro. E por causa disso, algumas pessoas achavam que a gente namorava. Até hoje acham. Então, certo dia, no primeiro ano do ensino médio, eu tava lá de boa, parado com o Ícaro e mais um menino que não era nosso amigo, mas ele queria muito ser. Sabe aquela pessoa que tenta forçar a amizade andando com você todo o tempo, forçadamente, sem você querer? Então, era esse cara. Enfim, a gente tava lá de boa quando chegou uma menina do nada e falou: oi, a minha amiga ali perguntou se vocês são namorados. Nessa hora eu fiquei muito... como assim, velho? E o Ícaro também ficou assim. E quando eu ia responder que não, que a gente não era namorado, esse terceiro menino, que entrosa, que queria ser amigo da gente, falou: eles não são um casal, mas são otakus, que nem eu. A pergunta nem foi pra ele e ele responde isso, velho. A menina nem falou nada, ela só saiu. E olha, nada contra otakus, mas eu já tinha passado da minha época de gostar de ser chamado de otaku, então aquilo foi muito constrangedor. Ainda mais na frente de uma menina. E eu realmente não sabia o que fazer naquela hora, eu só queria socar ele, velho. Socar! Yay!